Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a aula é sobre o primeiro reinado. Após a independência de 7 de setembro de 1822, definir o que era o brasileiro oferecia uma série de dificuldades. Por vários séculos, havia baianos, cearenses, mineiros, pernambucanos, paulistas e várias outras denominações, de acordo com as divisões políticas da América Portuguesa. O brasileiro era um personagem recente, cuja significação não dependia apenas de uma apurada reflexão intelectual. O problema era político. A nação não existia, seria criada a partir das definições jurídicas e imposições sociais de seus dirigentes. Organizar as bases jurídicas do Brasil era a tarefa a ser enfrentadas pelos grupos que encaminharam a independência. Dessa organização surgiria, como produto, a definição do cidadão brasileiro, a delimitação do território nacional e as regras que deveriam orientar o convívio social. Todas essas questões diziam respeito à construção e à afirmação do Estado Nacional, processo que só estaria concluído em torno de 1850. As divergências entre Dom Pedro I e as elites do Centro-Sul não tardariam a se revelar. O jovem monarca pretendia fundar na América um novo império absolutista, enquanto os proprietários e comerciantes brasileiros desejavam o estabelecimento de uma monarquia constitucional, em que pudesse interferir politicamente. O confronto inicial ocorreu na Assembleia Constituinte, reunida em maio de 1823 e dissolvida em novembro do mesmo ano, por ordem de Dom Pedro I, antes mesmo de concluídos os trabalhos. Foi um duro golpe contra as pretensões dos representantes de todas as províncias brasileiras. No ano seguinte, o imperador outorgava, ou seja, impunha a primeira Constituição ao Brasil, na qual, além dos poderes executivo, legislativo e judiciário, estava presente o poder moderador. Por esse instrumento, o monarca controlava as demais instituições, nomeava e demitia livremente seus ministros e presidentes das províncias. Podia dissolver a Câmara dos Deputados, escolhia senadores e juízes e interferia nas atribuições da justiça. A centralização político-administrativa completava-se com a subordinação das províncias ao governo central, ficando estas, portanto, sem autonomia. A Constituição consagrava o princípio da exclusão dos grupos subalternos das instâncias decisórias. Assim, não tinham direitos políticos os escravizados, os indígenas, as mulheres e os menores de 25 anos. Restavam os homens divididos em cidadãos ativos, que podiam votar e se candidatar a cargos eletivos, de vereador, deputado e senador, e os cidadãos não ativos, que não tinham o direito de voto nem podiam candidatar-se. O principal critério para a participação política era a renda anual de cada cidadão. Para votar era preciso comprovar renda de R$100.000, para se candidatar a deputado de R$400.000 e para senador, cujo cargo era vitalício, de R$800.000. Não bastava ter nascido no Brasil para ser brasileiro. No lugar de uma identidade nacional, a cidadania afirmava a identidade da elite brasileira. Mesmo assim, o primeiro reinado foi marcado por lutas entre as elites regionais e os partidários de Dom Pedro I. Pode-se dizer que haviam dois grandes partidos no Brasil, o Partido Brasileiro e o Partido Português. O primeiro dividia-se entre aqueles que desejavam maior autonomia política para as províncias, em geral, liderados por representantes do Norte e Nordeste e do Rio Grande do Sul.
e aqueles que insistiam no maior controle por parte do governo central, de maneira a garantir a unidade territorial e a supremacia do Centro-Sul sobre as demais regiões do Brasil. O segundo partido, além das medidas centralizadoras, não afastava a hipótese de uma reunificação do Império Luso-Brasileiro. Em 1824, favorecendo o anseio do Partido Português, estourou em Portugal um movimento antiliberal, que reestabelecia o absolutismo e derrotava a Revolução do Porto. 2 anos depois faleceu Dom João VI, e seu filho primogênito, o monarca do Brasil, foi aclamado imperador. Pressões portuguesas e brasileiras impediam a coroação de Dom Pedro I, que abdicou do trono em favor de sua filha, Dona Maria, de apenas 5 anos. Antes desse gesto, o monarca ainda teve forças para outorgar uma constituição a Portugal, significativamente muito semelhante àquela imposta ao Brasil, com o poder moderador exercendo controle sobre os demais poderes. Outorgada a Constituição Brasileira, eclodiu em Pernambuco a Confederação do Equador, revolta republicana dirigida por grupos urbanos e populares de várias províncias do Nordeste, contra o regime centralizado que então se instaurava no país. A radicalização de 1824 superou em intensidade o movimento de 1817 em Pernambuco. Grupos populares assaltaram prédios públicos e manifestaram-se contra a tirania de Dom Pedro I, defendendo o estabelecimento de uma federação que congregasse a maior parte das províncias do Nordeste. Reprimida a rebelião, o confronto teve prosseguimento na Câmara dos Deputados, reunida a partir de 1826. O monarca estava cada vez mais isolado. Até mesmo alguns de seus seguidores, como José Bonifácio, passaram para a oposição. Aproveitando-se das tensões políticas, grupos dirigentes da província da Cisplatina proclamaram sua separação do Império Brasileiro e sua incorporação à República Argentina, provocando uma guerra em 1824, onde o mal preparado exército brasileiro foi derrotado. A intermediação da Inglaterra, interessada no controle da região da Prata, tornou a província independente, fazendo surgir a República Oriental do Uruguai em 1828. Enquanto Dom Pedro I acumulava fracassos militares e desgaste político, a oposição entre o Partido Português e o Partido Brasileiro se acentuava. Em março de 1831, o antagonismo desembarcou em uma luta aberta nas ruas do Rio de Janeiro. Brasileiros atacaram casas de portugueses e esses revidaram, atirando-lhes garrafas. A Noite das Garrafadas, como ficou conhecido o episódio, dava dimensão da perda de controle por parte do monarca absolutista. No dia 7 de abril, líderes militares e representantes da elite brasileira conseguiram forçar Dom Pedro I a abdicar do trono do Brasil em nome de seu filho Pedro de Alcântara, de apenas 5 anos de idade. De volta à Europa, Dom Pedro I organizou um exército de mercenários e conseguiu ainda conquistar o trono português em 1834. O defensor perpétuo do Brasil tornava-se rei de Portugal. No mesmo ano, faleceu em sua terra natal. A elite brasileira, apesar de dividida, chegava finalmente ao poder em 1831. Encerrava-se assim o processo de independência do país. Bom, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.